Vamos então entender como é que é a atuação, ou seja, o disparo do disjuntor por atuação magnética, né? Note que quando nós explicamos as partes do disjuntor no vídeo anterior, nós temos aqui o contato fixo que tem interação com o contato móvel e nós temos outras partes que nós precisamos entender. Esse 3 aqui, ó, é a alavanca tipo foice, certo? Chamada de alavanca tipo foice. Aí ele está bloqueado na alavanca de engate, que é justamente esse item 6 aqui. É como se aqui tivesse um calço segurando a alavanca tipo foice, mantendo o disjuntor na posição fechada, correto? Então vamos entender como é que funciona a atuação magnética, ou seja, quando atua ou dispara o disjuntor na presença de um curto-circuito, por exemplo. Vamos supor que está funcionando tudo perfeitamente e ocorre, por algum motivo, um curto-circuito na rede. Nós precisamos proteger isso, porque senão pode vir a danificar cabeamento, pegar fogo na edificação e dentre outras coisas, danificar a infraestrutura, e isso é muito grave e precisa ser monitorado. Por isso que nos motores e sistemas trifásicos temos monitoramento contra curto-circuito, monitoramento contra sobrecarga. Sobrecarga nós vamos falar quando a gente tratar sobre relé térmico, relé bimetálico ou relé de sobrecarga mais para frente, correto? Tem uma aula mais para frente específica de relé de sobrecarga, como é o funcionamento, como que é a representação, como é o dimensionamento e tudo mais, como estamos vendo muito detalhado aqui na parte de disjuntor. Se a corrente, por exemplo, elevar muito em função de um tempo muito pequeno, isso é um efeito de curto-circuito. Se a corrente elevar gradativamente em função de um tempo maior, isso é um efeito de sobrecarga. O disjuntor não tem a função, primeiramente, de fazer a proteção contra a sobrecarga. Temos outros elementos de comando que fazem isso, nós vamos estudar mais para frente. Se houver um curto-circuito, a corrente que está passando por aqui, ó, note que a corrente está passando nesse sentido. Ó. Acompanhe o mouse. Contato fixo, elemento móvel, passa pela cordoalha de condutora, passa por esse item aqui que nós chamamos de item 8, que é justamente o disparador eletromagnético. Opa, o que é isso? Esse disparador eletromagnético nada mais é do que uma bobina que é excitada na presença de um pico de corrente em função de um tempo pequeno, que nada mais é que um efeito de curto-circuito. Ou seja, se a corrente elevar muito em um intervalo de tempo pequeno, essa bobina vai atuar, esse disparador vai atuar. Como que ele atua? Se é uma bobina, toda bobina energizada vira um eletroímã. Um eletroímã tem a função de interagir com materiais ferrosos. E o que ele vai fazer? Ele vai puxar para baixo esse item 6 aqui. Ó. O item 6 nada mais é do que a alavanca de engate. A alavanca de engate sendo direcionada para baixo, libera a alavanca tipo foice, que faz com que o contato venha para baixo. Ou seja, a corrente está passando por aqui, elevou-se muito rápido em função de um tempo curto, elevou muito em função de um tempo muito curto, vai atrair a alavanca de engate, desengatar a alavanca tipo foice da posição normal, mantendo o disjuntor fechado. Se ela sair dessa posição, o que acontece? O contato abre, a câmara de extinção de arco extingue o arco do possível curto-circuito e o disjuntor fica na posição desarmado, diferente da posição desligado. Por que é importante a gente falar isso? Porque um disjuntor, quando ele foi desligado, alguém foi lá e bateu o disjuntor para baixo. Se você chegou no disjuntor, o disjuntor está na posição, está no meio aqui, ó, normalmente ele fica numa posição central, ele foi desarmado, ele foi atuado, houve a presença de um curto-circuito. Você não pode ali, única e exclusivamente, voltar o disjuntor para a posição fechada. Normalmente, para fazer isso, você tem que jogar a alavanca para baixo e depois jogar ele para cima, correto? Há a diferença então da posição desarmado para a posição desligado. Para o novo fechamento, você precisa necessariamente jogar para baixo e você volta a alavanca tipo foice para a condição
inicial, e aí você consegue rearmar o disjuntor e fazer com que o polo móvel encontre com o contato fixo, correto? Resumindo, para a gente fechar, a corrente está passando nesse sentido. Se por algum motivo a corrente elevar muito, o disparador vai excitar a alavanca de engate, liberar a alavanca de foice e automaticamente o disjuntor vai desarmar, correto? Então quem dispara o disjuntor, por isso que a gente fala de curvas de disparo, é justamente essa bobina disparadora que na presença de um curto-circuito excita, joga o elemento móvel para baixo, essa alavanca de engate para baixo, e essa foice é liberada e o contato é aberto, beleza? É assim então que é feita a atuação magnética.